Depois vem os pluralistas, para os quais a realidade primeira é múltipla e não uma só, né? Vem Empédocles, que fala que são os 4 elementos, mas ele fala, bom, preciso de um elemento não só material, eu preciso de um elemento que explique o próprio movimento, né? Que seja a causa da mudança das coisas. Então ele vai dizer que o amor é a causa que une os elementos e o ódio é a causa que separa. Essa dualidade de amor e ódio aí está presente desde o início do filosofar, desde o início da filosofia. A Anaxágoras vai falar que o fundamento de todas as coisas são as homeomerias. No início todas as coisas estavam juntas, depois elas se separaram e em tudo há um pouco de tudo. O que faz uma coisa ser algo e não outra coisa é a maior quantidade da semente daquele algo que ele é. Mas em tudo há um pouco de tudo. Todas as coisas têm os mesmos elementos fundamentais. E existe uma inteligência acima das homeomerias, que é o nous, o intelecto, que é a causa que ordena a realidade. É um primórdio aí da visão de Deus, né? Da visão de que existe uma inteligência divina conduzindo a realidade. Mas muito imperfeita, germinal, primordial, né? Bom, depois vem a época da filosofia clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles. É a época da democracia grega, é a época em que os chamados sofistas, que eram sábios que ensinavam na praça pública da Grécia a discursar, né? Não necessariamente mal intencionados, mas muitas vezes sim, ao menos segundo o testemunho de Sócrates, Platão e Aristóteles. A princípio, Sócrates seria visto como mais um sofista, e a palavra sofista não teria, a princípio, uma conotação negativa de falso sábio, né? Seria um sabichão, né? Assim, mas depois passou a ter uma conotação negativa por causa do enfrentamento de Sócrates aos sofistas. Qual é o aspecto negativo dos sofistas? Eles vendem um saber que eles não possuem. Eles ensinam a discursar sobre algo, embelezando o discurso, oferecendo razões que impressionam o público ignorante, como Platão vai dizer, né, no Górgias, impressionam o público ignorante que não sabe, né? Então esse público vai comprar aquele serviço de ensinar a discursar, de ensinar a falar belamente e com convencimento, com persuasão, com capacidade de convencimento. Por quê? Porque atinge os sentimentos, as paixões, né? E manipula as paixões. Eles fazem uso da retórica. A retórica não é má em si mesma, hein? A retórica é um recurso muito necessário no âmbito jurídico, no âmbito propriamente literário, filosófico, para que o discurso, além de correto, seja agradável e seja capaz, portanto, de, com a beleza do discurso, comunicar melhor a verdade. Mas eles faziam um uso da retórica, da oratória distorcido, no qual, sobretudo, apelavam a paralogismos ou raciocínios falsos, pelos quais aquela mensagem chegava a enganar as pessoas. E Sócrates, nesse momento, ele se afasta da vida pública, se recolhe, né, no recesso do seu lar e da sua própria intimidade. E Sócrates vai descobrir, vejam bem, Sócrates vai descobrir isso que nós hoje chamamos de alma. São 3 as grandes descobertas de Sócrates. A própria realidade da alma, como ainda não necessariamente como uma alma imortal, ele morre com essa esperança. Por quê? Porque ele descobre o seguinte: a verdade das coisas humanas, são as coisas humanas, a ética que importa no período da sofística e de Sócrates, tá? A verdade, eles vão abandonar o discurso cosmológico dos pré-socráticos, aquela sabedoria física e aquela sabedoria sobre a ordem do cosmos, e vão se ater a quê? Aos problemas do ser humano, aos problemas da polis, da cidade-estado grega,
aos problemas da paz e da guerra, aos problemas comuns da vida política. Esses problemas são os que importam para os sofistas e para Sócrates, mas importam na medida em que isso tem uma conexão com a alma, com a ética, com a verdade moral. Então, Sócrates não vai discutir qual é o princípio da realidade, assim, de maneira cosmológica. Ele vai... As perguntas de Sócrates são: o que é a piedade? O que é o dever? O que é a justiça? Né? São questões voltadas para os valores humanos, os valores morais. E ele vai considerar o seguinte: na nossa alma, nós encontramos uma ressonância dos valores verdadeiros. Se nós somos capazes de nos afastarmos do barulho, da sofística, das primeiras impressões, das paixões desordenadas, se nós somos capazes de num primeiro momento, nos recolhermos, refletirmos, nós vamos encontrar a verdade dos valores ressoando na nossa alma, na nossa consciência, no nosso coração. Estou usando palavras que não necessariamente Sócrates usava, mas para dar a entender pelo que ele se perguntava. A alma humana é um reflexo dos valores morais. Ela é connatural com esses valores. Se nós nos afastarmos das impressões falsas e das paixões desordenadas, nós podemos encontrar uma ressonância do que é a verdadeira justiça, do que é o dever, do que é a piedade e de todas as questões éticas pelas quais ele se perguntava. Então, a descoberta da alma, a descoberta do problema da virtude moral, e ele vai associar a virtude ao conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é o que define o ser humano, né? O que é mais essencial do ser humano é conhecer. Mas o conhecimento da virtude, o que é chamado de intelectualismo ético-socrático, não é um conhecimento informativo, eu saber ter a informação do que é a virtude, é um conhecimento performativo. É a virtude da prudência, é o conhecimento da virtude da sagacidade. É saber fazer o bem, não é só saber o que é o bem. Por isso que ele fala algo que, para nós que somos cristãos, é um pouco estranho e um pouco equivocado, mas a gente tem que tentar resgatar a verdade que se encontra nos filósofos. Ele fala o seguinte: quem conhece o que é a virtude, vive a virtude. Claro que se nós interpretarmos isso do ponto de vista informativo, isso é evidentemente falso. Todos nós sabemos o que é o certo e o que é o errado de maneira muito... de maneira geral e em muitos casos com detalhes e tal, e várias vezes nós, como diria São Paulo, fazemos não o bem que conhecemos e quereríamos fazer, mas o mal que não queremos fazer. O mundo grego ainda não conhece de maneira muito perfeita a vontade enquanto livre-arbítrio. Não conhece ainda de maneira muito perfeita. Isso é uma realidade que o cristianismo vai ressaltar, que a nossa fé católica vai ensinar melhor do que a filosofia grega. Mas, em todo caso, é a virtude, é o conhecimento virtuoso, ou seja, é a presença da virtude da prudência, da sagacidade, que permite que o sujeito viva bem. E quando ele erra, ele erraria por ignorância, diz Sócrates, ou seja, porque ele, no momento em que ele está fazendo uma ação errada, ele está preferindo esse bem efêmero do momento sem se dar conta das consequências negativas do futuro. Então, porém, se nós lermos com profundidade as obras de Platão e de Sócrates, existe ali também uma abertura para a ideia de que há ações não eticamente erradas, não apenas de maneira involuntária, mas também por malícia e por um comprometimento mesmo do coração, tá?
Na apologia de Sócrates aparece, nas leis de Platão isso aparece, mas é um tema muito complicado para se tratar assim, né? Sócrates vai preparar o caminho para a filosofia metafísica de Platão e de Aristóteles. Ele, ao descobrir a alma, abre espaço para a pergunta pelo mundo do espírito, pelo mundo da realidade transcendente. Ele morre crendo que pode haver a imortalidade da alma, né? Crendo que poderia haver a imortalidade da alma, ou esperando, melhor dizendo, que pudesse haver a imortalidade da alma. A sua morte, ou os momentos finais da sua vida, são narrados na belíssima obra Fédon de Platão, Diálogo. Platão escreve sempre através de diálogos, e o diálogo Fédon é um dos principais de Platão, junto com a República, junto com o Timeu, junto com outros diálogos muito importantes. E no Fédon se narra, já é a filosofia mais madura de Platão, onde coloca na boca de Sócrates as provas da imortalidade da alma, né? Platão, o principal discípulo de Sócrates, e junto com Aristóteles, os dois principais filósofos gregos, os dois principais filósofos da antiguidade. Platão é importantíssimo. Ele influenciou não só outros filósofos gregos, mas influenciou toda a primeira geração teológica do cristianismo, que são os padres da igreja. Ou influenciou diretamente ou influenciou indiretamente através das escolas médio-platônica e neoplatônica. Platão é muito importante. Ele era um homem religioso e era um homem também que tinha uma preocupação política muito grande. Ele considerava que o ideal da vida humana é a contemplação da verdade transcendente, mas que quem contempla a verdade transcendente não pode deixar os seus concidadãos perdidos e desorientados na cidade. Precisa ajudar na obra política da cidade para que a cidade seja justa. E a justiça, como se lê na obra República, essa sim é a principal obra platônica, a justiça de uma cidade nada mais é do que a transposição nesta cidade da justiça que existe na alma humana. Então, ele vai apresentar a alma tripartida, né? A alma racional, a alma irascível, que é a alma na qual o nosso está representado a nossa impetuosidade, a nossa força, e a alma concupiscível, que é a alma dos nossos desejos. O concupiscível tem que estar sob o irascível tem que estar sob a razão. Então a razão ordena a nossa força, a força ordena a nossa desejabilidade, nossa sensualidade, e assim também na cidade os filósofos governantes ordenam, né, e os guerreiros ordenam os filósofos governantes ordenam os guerreiros e os guerreiros ordenam a vida dos trabalhadores, e cada classe, por assim dizer, tem a sua virtude principal, né? Os trabalhadores, a virtude da temperança, que corresponde à alma concupiscível, os guerreiros, a virtude da coragem ou fortaleza, que corresponde à alma irascível, e os filósofos governantes que são tirados dentre os guerreiros tem a virtude da prudência, que corresponde à alma racional. E é a harmonia dessas três virtudes que é a justiça. A justiça nada mais é do que o coroamento de uma vida virtuosa. Uma sociedade onde primaria o bem comum, ou a justiça temporal, seria uma sociedade na qual cada classe, ressaltando a sua própria virtude, e também tendo, em alguma medida, as demais, porque é impossível ter uma virtude sem ter um pouco das outras. Assim como se você tem um vício, você está ferrado de geral também, né, de modo geral também. Mas esse é um ideal platônico, e a sua política mais empírica, ela está retratada na obra As Leis, que parece a última que ele escreveu, já na sua velhice, né? Platão conta na sua carta 7 todas as desventuras políticas da vida dele, né? Ele tentou ajudar um tirano de Siracusa, o Dionísio II, porque acreditava, ele tinha
se eu não me engano, o sobrinho dele, o Dion, chamou o Platão, vem aqui ajudar o Dionísio a governar, mas o Dionísio, ele queria continuar, ele queria aprender filosofia e queria continuar sendo tirano. Então ele desterrou o Platão, escravizou o Platão conta as agruras dele na sua famosa Carta Sétima, e ele fala assim, só pode governar bem quem governar as próprias paixões, só pode ordenar bem a sociedade quem tiver bem ordenado. Né? Enfim, e